Boa noite a todos no Brasil. É, é uma honra muito grande recebermos hoje o Reverendo Tetsuji em mais um Jihô no Tsudoi, nesses encontros no Jihô, né? É, Inicio agora com o Kaikyoge e depois passo a sala ao Reverendo Tetsuji. Tetsuji Sensei, por favor, é, depois se apresente, fale um pouco sobre você e inicie seu tema. Vamos agora ao Kaikyoge.海峡芸無常人人未妙法百千万語南遭遇が根検門徳十字願下如来真実義無常人人未妙法百千万語南が根検門徳十字願下如来真実義。どうぞ、哲司先生。よろしく。Muito boa noite para todas, todes e todos. Bom dia para os que estão do outro lado do nosso planeta. E esses encontros via internet são tão maravilhosos, né? Eu me pergunto quando que a gente conseguiria fazer um encontro desse de uma forma tão simples, né? Isso é maravilhoso. É muito bom rever grandes companheiros e irmãos que estão aqui, né? Bruno, Shuei Sensei, muitíssimo obrigado pelo convite, né? Joken, Kojun, Yozan e tantas outras pessoas que já me conhecem. Quem não me conhece, prazer, né, em vê-los aqui. Bom, eu sou Jean Tetsuji, sou clérigo da escola Jodoshin, né, tradição terra pura, do templo Higashi Honganji, daqui de São Paulo. E hoje, a convite de Shoei Sensei, assim como estive em outros momentos, eu queria trazer uma reflexão, notadamente da minha tradição, né, mas que essas falas, esses momentos, eles possam contribuir com a prática e o estudo de vocês, né? Eu penso em falar um pouquinho por volta de uns 30 minutos e eu acho que o mais gostoso desses encontros é a gente poder interagir, né? E, bom, eu atuo no Templo Higashi Honganji daqui do Brasil já desde 2013, quando eu tive a ordenação, o Tokudo, né? E esse mês fiz aí 18 anos de caminho de vereda na tradição terra pura. Então já, mas é interessante porque se fala, nossa, já há tanto tempo, né? 18 anos, mas eu confesso que não são os 18 anos de intenso estudo e treinamento, né? Ou prática. As coisas vão oscilando, né? Mas eu acho que essa é a própria prática, né? Mesmo a oscilação faz parte da prática, né? Mas a vida se apresenta de tal forma para a gente, e a gente não tem controle sobre 99% das coisas, e a gente vai adaptando o ensinamento budista, né? A gente vai começando a olhar, uma vez que nós tomamos como propósito seguir o Dharma, começando a olhar o mundo de outra forma, né? Então, eu acredito que esse seja um prelúdio do que vem a ser um despertar, né? Você olhar para a própria vida, para a realidade, através do olho do Dharma. Então, as coisas não se tornam assuntos corriqueiros, né? Eles passam a ter uma outra dimensão, né? Então, estou aí nessa trajetória já nesse período, mas isso não me torna uma pessoa altamente capacitada e especialista no budismo Shin. Então, espero compartilhar a minha modesta sapiência com vocês, né? Quando o Shuei Sensei
pedir um tema, eu fiquei pensando o que eu poderia falar, né? Eu acho que o mais legal desses encontros interescolares, como eu apelidei, é a gente trocar o nosso jeito de ser e de falar, né? Eu acredito que o Zen tem uma maneira de falar, vocabulários, as maneiras de se expressar, assim como tem no Xinchu, né? Então, essa é a provocação, né? A gente vê o olhar do budismo através de outra escola, né? E eu gosto sempre de lembrar, em encontros interescolares como esse, ou, né, quem já me conhece em outros carnavais, como a Márcia aí, que escolas budistas, né, são escolas de pensamento, elas não concorrem entre si. Então, em momento algum, a escola Zen é melhor do que o Shin melhor do que o Tendai melhor do que Nichiren, né? Então, entender o que é uma escola budista de pensamento é entender a vida, principalmente do mestre que viveu esses ensinamentos e desenvolveu um pensamento que se tornou uma escola. Por exemplo, como é o próprio mestre Shinran, né? No intuito inicial de Shinran, que era um grande erudito da sua época, ele não tinha uma intenção de criar uma escola, né? Mas a experiência dele junto com o mestre Honen, a qual ele envereda, né? Depois de passar 20 anos lá no Monte Riei, né? Ele começa a transferir essas experiências para a própria vida dele, até quando tem o exílio, enfim, é uma história bem longa, né? Então, quando a gente fala de encontros interescolares, eu acho legal a gente entender o que aconteceu no período histórico, né? Eu também estudo um pouquinho as ciências das religiões, então eu tento olhar para o budismo não só dentro de um olhar espiritual. Aliás, quando a gente estuda a religião, né, a gente tem que tirar toda a parte da crença, né, das nossas crenças para entender o que é a religião, e no caso o budismo, dentro de um processo histórico, né? Então, por exemplo, por que que o budismo Shin, ele aflora, né, ele toma uma grande dimensão ali no século 12 e 13, né? Para quem que ele está conversando, para quem que ele está falando, né? Isso é importante. Isso a gente vê na história do budismo todo, né? Então, as escolas, elas têm roupagens distintas para ouvintes distintos e eras distintas, né? Mas a raiz do pensamento, né, o objetivo único, último, é o mesmo, né? Não muda, né? Então, apenas são as formas que elas mudam, né? Então, bom, voltando então para o tema, eu fiquei pensando o que falar, né, para um outro grupo escolar, né? Talvez falar alguma coisa que não seja do cotidiano deles, mas que possa trazer ao mesmo tempo uma provocação, mas suscitar entendimentos diferentes, né? O que significa, o que é falar desta forma, né? Então, eu pensei num slogan, deixa eu ver se eu consigo compartilhar, tá? Ah, consertar. Eu pensei num slogan que foi criado para 2011, quando teve os 750 anos do passamento do mestre Shinran, esta frase, né? Agora a vida vive você. E em japonês, Ima inochiga anata o ikiteiro. Essa frase, ela foi produto de muitos debates filosóficos na Universidade Otani, em Kyoto, que é a universidade budista do Higashi Honganji. Então, foram vários professores que se debateram como que a gente poderia expressar algo para um momento tão auspicioso que é celebrar os 750 anos de passamento do mestre Shinran, né? Não me compete entrar nesse lado acadêmico e erudito, porque é muito complexo. Se eles levaram meses e meses para falar, para discorrer sobre essa frase, que dirá é tentar explicar alguma coisa. Mas eu acho que eu consigo atingir um pouquinho, né? Então, agora a vida vive você. E eu queria depois escutar de vocês também, o que vocês entendem desta frase, independente do que eu pretendo apresentar daqui a pouco, né? E como que isso toca o coração de vocês, né? Então, esses slogans, eles ficam na porta do templo. Então, eu peguei uma foto de lá da entrada do Santuário Central em Kyoto. Então, tá aí a frase, né, em kanji, e embaixo em inglês, português e chinês também, né? Então,
Por que esses idiomas? Porque é onde a missão da Ordem Otani, de Budismo Shin, tem atuação, né? Então, existem atuações na China, no Brasil, notadamente, claro, e na América do Norte, né? E também para que todos que possam ler e entender, né? O slogan mudou recentemente, né? Agora vamos descobrir a alegria de ter nascido, né? Então, só para vocês verem aqui a entrada do nosso Honzan, né? Ali perto da estação central de Kyoto. Então, esses slogans ficam aí, pendurados, né? Para as pessoas passarem e refletirem. Esse é o propósito, né? Dentro do próprio Honzan tem frases soltas, né? De grandes professores como Hayake Egarasu, Ryojin Soga. Então, eles deixam justamente para provocar o transeunte, né? Mas vamos pensar, então, o que é, né, agora a vida vive você. Num primeiro momento fica confuso, né? A gente querer entender o que é agora a vida vive você. Até porque a gente pode ter interpretações espirituais ou religiosas a partir de outros olhares, né? O que é normal, né? Mas eu tentei resumir desta forma esse pensamento, né? Então, o agora, Imba, né? O primeiro ideograma, né? Então, é neste instante, é no aqui e agora, né? A vida se manifesta, a vida se realiza, o Dharma se manifesta neste instante, aqui e agora. Só existe este momento presente, né? A gente sabe que é um tanto clichê falar isso, mas o passado virou memória, mas o futuro são só especulações. Mas é muito difícil da gente conseguir viver no contínuo presente, né? A todo instante, por mais que você procure pensar no momento agora, a gente está pensando no que fez semana passada, no que precisa resolver semana que vem, as nossas inquietações nas mais variadas esferas da atividade humana, mas a gente não consegue se dar conta desse momento presente, aqui e agora, né? Não existe outro momento, né? Então, bom, esse termo, né, o agora, ele vai introduzir a frase em seguida, né? A vida vive você. Bom, mas não é a vida vive em você, ou com você, ou em você. Isso eu questionei também na época, né? Porque fica um pouco estranho viver você, né? Mas é preciso entender a sutileza do pensamento filosófico dessa frase, né? Então, a vida, né? Eu costumo sempre, quando eu falo de vida, eu gosto muito de separar o que é vida com V maiúsculo e vida com V minúscula, né? Essa vida com V maiúscula é essa grande vida interdependente que tudo se manifesta, né? Essa vida do infinito que não tem começo nem fim, né? Se é algo eterno que nós falamos, não existe começo nem fim, mas a gente sabe que existe um começo e um fim, mas dentro da nossa perspectiva como seres limitados, a gente não consegue ver o infinito, né? Aliás, aquilo que também termina dentro de uma dimensão muito grande, né? Aliás, a gente fala muito de Buda Amida e nós falamos de vida imensurável. Antigamente, há um tempo atrás, a gente traduzia como vida infinita, mas isso também foi contestado, porque infinito é uma coisa que não tem fim. Mas a vida imensurável, em algum momento, ela também encerra, né? O propósito do Buda Amida, o propósito da Terra pura, uma vez que todos os seres estiverem plenamente despertos ao Nirvana, tudo se encerra, né? Então, essa vida com V maiúsculo que se manifesta através de uma interdependência, porque nós vivemos dentro de uma voz passiva. Eu gosto muito dessa explicação que eu escutei há um tempo atrás. Eu não nasci, eu fui nascido, né? Eu fui criado, eu fui educado, eu fui alimentado. O tempo todo eu estou na voz passiva, né? Eu posso até ter uma ação ativa, mas de alguma forma eu dependo das causas e condições externas a mim, à minha vontade, ao meu pensamento, para que ele ocorra, né? A gente só pode realizar esse encontro até o presente momento porque a internet está muito bem, obrigado. Então nós temos aí causas e condições que permitem nos ver, né? Só que essa vida com V maiúsculo, essa infinita compaixão a que nós vamos dar o nome de Dharma. E depois a gente, quem já conhece um pouquinho o budismo Shin, vai entender que o Dharma
se manifesta como um Buda personificado, que é o Buda Amida, né? E isso causa uma certa confusão de entender o Buda Amida como sendo um Deus criador ou um Salvador único. Ah, mas onde que está Shakyamuni nessa hora? Isso gera uma grande confusão, né? Mas como eu falei inicialmente, é importante a gente pensar como que a figura do Buda Amida ele surge lá com os primeiros mestres da Terra Pura, lá com Nagarjuna, com Vasubandhu, passando pelos 7 mestres até chegar em Shinran, onde ele tem um contexto não só espiritual, mas um contexto social também, degradado, e isso, essa roupagem, essa forma de se apresentar um budismo, ele acaba impregnando, né, no coração das pessoas. Então, mas como eu falei inicialmente, não quer dizer que seja melhor ou pior, não é isso, mas são formas alternativas que foram se desenvolvendo, né, através de um pensamento e que atinge as pessoas que são, que nós chamamos de pessoas comuns, né, bumbu, são bumbunim, né, são as pessoas mundanas, as pessoas incapacitadas, porque se nós pensarmos bem, não é todo mundo que pode fazer o que se fazia antigamente no budismo, né, fazer grandes retiros, praticar meditação, fazer prostrações, construir templos, estupas, fazer doações para os monges. Então, e essas pessoas? Elas ficavam excluídas da salvação, né, da libertação. A gente tem o hábito de usar o verbo salvar no budismo Shin, mas leia como libertar. Tá? Então, salvar porque existe a metáfora do oceano, do mar, né? Então, o tempo todo é o Buda que salva, mas ele salva porque nós estamos dentro do mar dos seres fervilhantes das paixões mundanas, né? Mas, ao mesmo tempo, existe o oceano infinito do Dharma. Então, por isso que a gente fala de salvar. Mas os nomes, eles vão mudar, mas o sentido é o mesmo, né? Então, essa infinita compaixão que vai se manifestar. E o que é essa infinita compaixão? Nós usamos o termo do Hongan, o voto original, né? Ou seja, dentro de uma narrativa a respeito do sagrado, e aí a gente vai pegar o grande sutra da vida imensurável, o Buda Shakyamuni ele profere o que seria um script, digamos assim, do Buda Amida. Então ele conta, né, o Buda Amida que se ele era um grande rei no passado e ele encontra com outro Buda chamado Lokesvara-raja e ele decide se tornar um monge e depois se tornar um Buda e ele faz os seus votos para salvar os seres que desejarem nascer na sua terra pura. Como todos os Budas têm a sua terra pura, nós estamos aqui na terra pura do Buda Shakyamuni, existe a terra pura e um Buda transcendental, supramundano, dentro de uma narrativa metafórica. Hoje nós falamos em algo metafórico, né? Hoje nós falamos em alegoria, mas tanto para o budismo quanto para outras religiões no passado, aquilo que é metafísico, transcendental, inefável, supramundano, ele é completamente real. Hoje a gente pode fazer uma leitura de que Deus, por exemplo, né, para o crente em Deus, que Deus é a mais alta, mais profunda subjetividade da consciência humana, como é dito por um filósofo alemão chamado Feuerbach. Então, a gente consegue ver desse lado da psicologia de que os contatos com o transcendental pode ser apenas um fruto da imaginação, né? Nesse fim de semana eu fui assistir um filme sobre a freira Benedetta. Não sei se alguém já assistiu, mas fica uma dica, né? Então, era uma freira e que ela tinha visões e audições com Cristo, né? Assim como Joana d'Arc e outros santos também, né? Será que hoje a gente acreditaria que essas pessoas realmente estão falando, né? Tudo bem que a gente teve alguém que falou com Jesus na goiabeira, mas será que a gente consegue acreditar, né, que realmente tinha um Jesus na goiabeira? Tem muita gente que acredita e é legítimo acreditar, né? Não tem nada de nenhuma sandice, né? Mas a gente consegue ver as coisas de uma forma muito mais racional, né? Então, tudo isso para falar que essa vida, essa infinita compaixão, essa vida que se manifesta, esse infinito, né, que nós colocamos como sendo um sagrado, né, ele está
intimamente vinculado ao que se chama de voto original. Ou seja, o Buda Amida, que ele preconiza seus 48 votos, e ele diz, então, em duas linhas, né, que todos os seres viventes terão seu pleno despertar garantido, né? Isso nada mais é do que uma grande roupagem, um grande script, claro que eu estou falando só para a gente refletir a respeito, mas isso não é categorizado dentro da escola, né, do Jodo Shinshu, mas fazendo uma leitura imparcial e fora, ausente do meu manto aqui, mas é uma forma de a gente entender, por exemplo, o que vem a ser natureza búdica, né? Então, essa natureza búdica que se manifesta, que é a grande infinita compaixão que faz viver a cada um de nós, né? Ou seja, ele vive, ele se realiza, ele se manifesta, ele atua, ele opera nesse impulso, nesse desejo, nesse anseio, hongan, né? Que a gente usa, nesse desejo original, nesse desejo primordial da libertação ou da salvação do sofrimento. E quem que é o sujeito-alvo dessa compaixão? São os seres viventes das eras, principalmente das eras das 5 corrupções, que se chamam, né? Então, esse ser condicionado, finito, limitado, né, é a própria manifestação, ela tem manifestada por meio desse anseio, desse desejo de atingir a iluminação, sair desse estado de ser condicionado, né? O Dharma não é condicionado, né? Nós, seres viventes, somos condicionados, né? Tá? A gente lembra, sempre tem que lembrar dos conceitos elementares do budismo, né? Então, os 6 reinos da existência, né? Então, os seres humanos e os devas são os melhores seres condicionados para poder escutar o Dharma e praticar o Dharma, né? Então, quem é o sujeito-alvo dessa compaixão, né? Você. E quando? Aqui e agora. Não há nada no futuro para ser atingido, né? Não precisa esperar morrer para atingir a terra pura, né? O morrer para atingir a terra pura foi pensado bem antes de Ronin e de Shinran, mas isso foi mudado, né? Principalmente com Shinran, fala, não, é aqui agora, né? E aí vem a questão da fé, né? Mas eu não quero entrar muito nesses detalhes para não ficar muito prolongado, né? Mas então, onde que está a terra pura? O que é essa terra pura que a gente renasce, né? Essa profunda tomada de consciência a respeito da própria vida, né? É por nós sermos seres limitados, condicionados, é que a grande e infinita compaixão se manifesta. Se não houvessem seres viventes condicionados, sofredores, não haveria por que ter essa infinita compaixão, né? Então, nós acabamos sendo essa própria interdependência manifesta, né? Como eu falei, a gente vive nessa voz passiva, né? Então, essa vida com V maiúsculo, que pode ser interpretada como esse anseio, esse desejo, ou seja, essa natureza búdica, né? Essa budicita, esse coração que busca o caminho do despertar pleno, né? Mas por que ele busca? Por que nós estamos trilhando o budismo? Qual que é o intuito de cada um de nós, né? Será que a gente está trilhando o budismo porque é uma religião bacana, exótica, oriental, ou a gente quer só meditar, a gente quer fazer prostrações, quer acender incenso? Porque, não bem na verdade, tudo isso são meios expedientes. O objetivo final não é fazer exclusivamente isso, né? Mas qual que é o intuito da gente praticar, seguir o caminho, né? Então, essa vida, né, interpretada como esse anseio, esse desejo, é entender essa grande compaixão que se manifesta em cada um dos seres viventes, né? E a sabedoria búdica, que não conhece nenhum impedimento, por isso que nós chamamos de Seishi Bosatsu, que é o Bodhisattva da sabedoria imensurável, né? Então, a compaixão imensurável por Kanon e Seishi como sendo a sabedoria, né? Então, ele age através de nós, age sobre nós, né? Na forma da compaixão, né? Então, a partir do momento que eu passo a me reconhecer como um ser cheio de paixões mundanas, e aí a gente vai lá nos conceitos elementares dos 3 venenos mentais, né? A ignorância, a ganância e a cólera, né?
Os termos podem mudar um pouquinho. Alguns usam ganância, outros desejo, uns usam raiva, outros usam cólera, mas o intuito é o mesmo, né? Então, nós somos esses seres imersos. Por mais que nós tentemos atingir esse despertar, de alguma forma nós acabamos nos sabotando. Aliás, esses três venenos acabam sabotando a gente, né? Então, porém, a sabedoria búdica, a compaixão búdica, ela não tem impedimento. Ela não tem um julgamento de, você foi um cara mau, então eu não vou te iluminar mais e você não vai despertar. Não existe esse pensamento de juiz, né? Tipo, se você fizer tal coisa, como a gente vê no conceito de pecado na religião judaico-cristã, né? Então, o budismo ele traz uma outra roupagem, uma outra leitura a respeito da vida, né? E é muito interessante, porque eu acho o budismo uma religião, particularmente para mim, completamente libertadora, porque isso me deixa livre, mas ao mesmo tempo de mãos amarradas a respeito da minha própria responsabilidade, né? Vamos pensar aí na lei do karma, né? Na lei de causa e efeito, etc, né? Então, essa vida que é interpretada como esse anseio, esse desejo, esse voto primordial, esse chip que é meio... Isso é uma brincadeira que eu falei uma vez numa reunião, é como se a gente viesse com um chip instalado, mas ele não está ativo ainda na conta, né? Então, a gente precisa ativar esse chip para poder se dar conta, né? Agir com uma profunda tomada de consciência a respeito do Dharma e a respeito de si. Shinran, ele fala muito a respeito disso. É o despertar sobre si e o despertar sobre o Dharma, né? Alguns que me acompanham já escutaram da parábola da pequena rã, né? Que é o sapinho que mora dentro de um poço, e aí todo dia tem um pássaro que sobrevoa e fala, poxa, mas vamos, sobe aqui nas costas, eu vou te levar para ver um oceano muito mais legal do que esse poço, né? E a rã resistente, né? Dizendo que não, que estava tudo bem assim. Até que um dia, alguma coisa acontece no pensamento desse sapinho, eu falo assim, tá bom, então vamos lá, vai. Essa curiosidade, esse anseio, esse desejo, essa vontade de ir mais além, né? De sair desse sofrimento, de se auto-questionar, né? Então, e aí ela sobe nas costas do pássaro e vê aquele oceano gigantesco e fala, nossa, que maravilhoso que é isso, né? E aí ela se liberta daquele poço, né? Então, você despertar sobre a sua natureza búdica, despertar sobre essa possibilidade de se tornar um Buda, de se tornar um ser liberto, e vamos sempre pensar que se tornar um Buda, se tornar né, um ser búdico, não é dentro dessa nossa característica humana condicionada, né? Não é o Jian aqui com esse corpo, com esse pensamento, com esse nome, com essa personalidade que vai se tornar um Buda, mas é esta vida que vive em mim, essa vida que se manifesta através da minha existência, em que desde tempos imemoriais ela vem semeando, ela vem plantando esse anseio. E aí a gente vai pensar na própria história do Buda Shakyamuni, né? Então, ele não se torna Buda única e exclusivamente quando ele está na nossa era e na nossa existência, né? Ele vem perambulando como uma outra vida. A gente tem lá os Jatakas, né? Que conta as histórias, né, de outras vidas passadas, né? A questão não é saber se isso é verdadeiro ou não, né? Se o Buda realmente viveu outras vidas ou não, mas é a mensagem que isso passa, né? Nós somos a consequência de incontáveis vidas que vêm se manifestando, né? A vida que se manifestou através de mim é produto dos meus pais, dos meus avós, bisavós, tataravós, e alguém que estava lá no passado, em 1730, 1296, em algum lugar, essa vida vai se reverberando, né? Como as ondas, né? Quando cai uma pedra num lago, aquelas ondas vão reverberando, né? Então, esse voto, ou seja, esse desejo do Buda Mida, né? Então, vamos traduzir essa frase, porque
às vezes, para o estudo de quem não é do Shin Shui, isso pode dar uma certa confusão, né? Então, vamos trocar voto do Buda, o voto original como natureza búdica, né? E Buda Amida como Dharma. Acho que aí começa a dar um pouco mais sentido para a coisa, né? É claro que cada escola, né, existe a sua própria narrativa, e aí a gente volta para o contexto da época de Shinran, né? Será que aquelas pessoinhas, né, Márcia? Eu vou voltar sempre com aquela senhorinha, né? As pessoas que eram simples, iletradas, ignorantes, os açougueiros, os pescadores, os comerciantes, todos aqueles que não podiam seguir completamente o caminho da ascese no budismo, eles não tinham uma maneira de se libertar? Eles não existia uma possibilidade para eles também? Né? Então, essa forma narratívica a respeito do sagrado, a respeito do Dharma, a respeito da natureza búdica, através da história, né, do Buda Amida, pelos sutras, né, o grande sutra da vida imensurável, Daimyo Ryujyu, que é o mais importante para a gente, ele visa a salvação de todos os seres viventes, né? Ele está mostrando ali que todos os seres viventes possuem essa, né, essa propensão à natureza búdica, esse pleno despertar, né? Mas ele está atuando aqui agora. A gente só está com os olhos empoeirados, a gente está embriagado, a gente está sonolento. A gente usa essas metáforas também no budismo, né? Então, esse algo que está em ação neste momento. E como que a gente expressa isso dentro da tradição Terra Pura? Então, através do nome do Buda Amida, Namo Amida Buddha, né? Então, quando eu recito o nome do Buda Amida, eu estou rememorando toda essa história do Buda Amida e o seu propósito. Ou seja, quando eu recito o nome do Buda Amida, estou rememorando todo o Dharma, toda a sua proposta salvífica, né, para todos os seres viventes que estão imersos nas paixões mundanas, né? Então, agora a vida vive você é uma expressão do voto original, desse desejo primordial, né? E vamos lembrar que voto era algo é algo comum aos bodhisattvas quando se tornam budas. Todos eles fazem votos. O Buda Amida fez 48, né? Então, é nesse sentido. Então, se a gente trocar voto original por natureza búdica, eu acho que começa a dialogar entre nós, né? Depois eu gostaria também de escutar isso de vocês. Mas, claro, isso daqui é uma pura especulação para realizar esse evento interescolar. Nas escolas, voto original é uma coisa, natureza búdica é outra em termos de léxico, né? Em termos de termo, né? Mas alguns professores arriscam a dizer, né, que o voto original é a natureza búdica, né? Mas, assim como o Alaya Vijnana, que também é uma grande polêmica, né? Isso os eruditos lá da Universidade Otani debatem até hoje. Então, quem sou eu na fila do incenso para querer debater alguma coisa aqui? Então, por que perceber essa vida, né? Quando alguém, então, eu peguei esse trecho que está em itálico de um material nosso de estudos, então, que diz assim: quando alguém percebe que a vida é impermanente e caminha para a morte, poderá, em vez de percebê-la como sofrimento, sentir vontade de gozar ainda mais as alegrias da existência. Não é que achamos o sofrimento insuportável, o que não suportamos é a ausência das alegrias. Entretanto, ainda que busquemos tais alegrias, compreendemos que elas não nos livram do vazio e da solidão. Isso vale, inclusive, para uma tentativa até religiosa de querer se livrar dos sofrimentos, né? Então, tentar entender o que é esse vazio e essa solidão, né? E a gente tentar compensar isso através do pensamento religioso, né? Então, o pensamento religioso autêntico, né, que não está dependente de condições externas, né? Então, assim, o que, né, eu coloquei ali, Gautama se alegrou por ter encontrado a verdade, porque descobriu dentro de si o anseio. Uma das coisas que inquieta bastante, né, o que deve ter acontecido na mente de Shakyamuni, né, bom, Gautama para Shakyamuni, né, naquela noite.
né? O que que houve ali, né? Esse despertar sobre a impermanência e sobre a interdependência, né? Mas por ele ter encontrado a verdade, porque ele descobriu dentro de si esse anseio. Aí a gente vai voltar mais atrás na juventude dele, né? O que fez ele sair do palácio e junto aos os 5 ascetas, né? Durante 6 anos perambular em busca de respostas, né? Essa inquietação com que ele viu os 4 portais, né? O idoso, o velho, né? O doente, o morto e o asceta, né? Esse impulso que levou ele a esse questionamento, né? Em um dos textos diz que quando ele estava num jardim, ele viu um pássaro comendo um verme, ele falou, não, mas que vida desgraçada é essa, gente? Um pássaro come o verme, né? Que vida horrível isso, né? Nós estamos sujeitos a essa finitude, né? Um ser acaba comendo o outro, né? Então, essa inquietação que houve dentro né, do jovem Gautama até ele sair, né, do seu palácio, a vida de Gautama é o que nos impulsiona neste momento, em que nos faz reunidos aqui agora, né? Então, esse anseio por sair desse sofrimento. Convenhamos, né? Por que que a gente procura uma religião? Qual que é o intuito disso, né? É, Quando a gente percebe que a vida ela é transitória, a gente caminha para a morte, né? A gente procura respostas, né? A gente precisa de de alguma leitura. Desde que o ser humano se colocou de pé, lá no passado, ainda nas cavernas, ele olha a abóbora celeste à noite. Isso é um comentário de Mircea Eliade, para quem gosta de ciências da religião. Então, assim, ele começa a se indagar. Ele começa a tomar consciência dele próprio. Quando ele passa a ver um irmão morto do lado dele, e que não é mais apenas um ser vivo, mas era alguém que ele gostava, ele começa a prestar homenagens, e a gente tem os primeiros ritos fúnebres, né, há 60, 100 mil anos atrás, tem várias datas aí, né? Então, essa busca que vem com o ser humano desde um passado memorial, essa verdade, ela se manifesta dentro dessa busca, do tipo, ei, olha, não fica dentro desse pensamento condicionado, dentro desse pensamento dicotômico, não pense que a vida é apenas alegria, porque nenhuma alegria vai poder superar a dor da morte, né? Mas quando você desperta para essa verdade, que é o genuíno significado da vida, né? Nem a morte pode fazer perder. Shindan, ele, em alguns momentos, ele fala assim, pouco importa como você morre. Não importa, o que importa é quando você tem o seu Shindim desperto, ou seja, quando você tem a sua confiança, a sua fé, né, que nós traduzimos, eu sou um pouco crítico a esse termo, mas essa fé, que não é a fé ocidental, né, mas é essa confiança no Dharma, e ficar tranquilo. Tudo bem, não tem problema eu morrer. Claro que é doloroso se separar, claro que é triste. Shakyamuni, quando faleceu, todos os monges choraram, né? Os sutras relatam isso. Mas mesmo esses monges que eram discípulos de Shakyamuni direto, eles também choravam. Por mais que eles soubessem, eles eram acometidos da tristeza, né? Mas quando a gente desperta para essa verdade e para esse algo que transcende a própria condição humana, a gente não tem mais com o que se preocupar, né? Em um dos outros textos, assim, diz que diz que a gente deveria dar saquê para as pessoas no velório para elas ficarem alegres e felizes, né? Para elas se dispersarem um pouco, né? Não é para ficar triste, porque todos irão renascer na terra pura de Amida, rumo ao pleno supremo nirvana, né? Ou seja, dentro de uma linguagem neutra budista, todos são propensos a essa natureza búdica, a esse pleno despertar e a se realizar como um Buda pleno, né? Então, vejam que assim, ao mesmo tempo que eu tento trazer a maneira com que nós falamos no Shinshu, eu tento colocar uma outra linguagem para que a gente possa compreender que o significado ele é o mesmo, né? Então, nem mesmo a morte pode fazer perder isso, né?
a gente pode ficar triste, né? Pode ficar alegre, mas a verdadeira felicidade é essa de encontrar o Dharma. Então, pouco importa como você morre. Uma vez que você tem isso desperto dentro de você, está tudo bem. Porque não é esta vida condicionada que será eternizada, né? Até porque nem existe isso, né? Não tem como, né? Então, ou seja, existe algo muito mais transcendental, né? E já indo assim para os nossos finalmente, né? Então essa confiança no Buda, né, é uma crença fundamentada, né? E a base de tal fundamento é a visão do Dharma. Então, em alguns momentos a gente fala, a gente já viu aí em discussões de grupo de Facebook, né? Não, o budismo não tem fé, a gente não acredita no Buda, né? Claro que acredita, né? Claro que a gente tem fé, só que não da forma ocidental da coisa, né? Da mesma forma que isso está num dos sutras, que eu já nem lembro mais de onde que eu li, mas assim, da mesma forma que um caçador vê as pegadas de um elefante numa floresta e você confia que o elefante foi lá para frente, a gente confia nas pegadas do Buda, né? Então a gente tem plena certeza a respeito disso, né? Então eu acho que era mais ou menos isso que eu queria colocar para vocês, que já deu 45 minutos aqui, eu ia falar só meia hora, mas é que é um assunto tão inesgotável que eu queria escutar hoje, né, escutar de vocês, o que vocês acharam dessa frase, agora a vida vive você, eu vou voltar lá para provocar mais, né? Os senseis que leem em Nihongo, né, em japonês, se quiserem comentar a respeito do kanji, né, do ikiteiru, né, inotiga, que não é somente vida, né, inoti é muito mais do que vida, né, é algo que transcende muito mais, então se quiserem comentar o ideograma, que isso também é um ponto muito importante, né, quando a gente traduz muita coisa do Nihongo, do japonês, para o português, a gente perde muito dos conceitos, né, sendo que para quem está no idioma japonês, quando vê o termo, já tem todo um portfólio de conceitos por trás, né? Então, isso, infelizmente, a gente perde um pouquinho, mas por isso que a gente faz esses encontros, né? Então, era isso. Não sei se eu consegui ajudar vocês ou bagunçar mais ainda a vida de vocês, mas essa frase não está mais lá no muro de entrada do nosso santuário central. Tem outra, mas ela serve justamente para isso, né? Da mesma forma que o Zen tem Koan, a gente não usa a pedagogia do Koan, né, no Shinshu, mas eu acho que de alguma forma os professores das universidades fazem isso, né? Esses pseudo-Koans, né? Aí. Então é isso. Por favor, sintam-se à vontade em comentar, podem criticar, podem divergir. Shoei Sensei, se quiser comentar já para lançar a peteca no jogo, para quebrar o gelo. Não, eu só gostaria de agradecer, né? Eu sempre fico muito feliz com essas oportunidades, né? Assim, da gente poder estabelecer esses diálogos, né? Que às vezes as pessoas têm uma ideia equivocada de que as tradições budistas elas não dialogam entre si, mas muito pelo contrário, né? Uma efervescência de Uhum. diálogo, de filosofar em cima das raízes, das tradições, né? Que quando a gente vai ver, na verdade, nos galhos, né? Se a gente parar para pensar, né? A gente tira Shakyamuni Buda como o nosso mestre fundador, né, do que a gente entende como os vários budismos, né, como gostava de Uhum. falar o nosso querido professor Ricardo Mário Gonçalves, né, que a gente, assim, pelo menos eu tenho a plena fé que ele está na terra pura de Amitabha, né, e ele gostava de falar isso, né, que nós vivemos vários budismos, né, então nós somos ramificações, galhos desse
tronco dessa raiz que são os ensinamentos de Shakyamuni Buda, né? E as várias formas que Shakyamuni Buda vai falar e vai ensinar ao longo da sua vida, né? Mas depois eu teço alguns comentários, eu abro para as pessoas, por favor, fiquem à vontade. Eu acho que Joken-san queria já introduzir, falar alguma coisa, por favor, fique à vontade. Tetsuji-san, muito obrigado pela sua fala. O único budismo que eu tenho mais proximidade é Soto. Eu ainda tenho uma bagagem ainda muito escassa sobre o budismo Soto e muito mais escassa ainda sobre os outros budismos. Então, eu tomei várias notas aqui e pude aprender bastante coisa. Muito obrigado mesmo. Eu anotei várias perguntas, um monte de coisa, mas eu vou começar de trás para frente, da parte da frase. Que você comentou sobre o kanji inochi, né? Vida. Eu já falei algumas vezes aqui também, eu comentei algumas vezes, eu costumo ver as nossas letras romanas, as nossas palavras, como letras 2D. São de duas dimensões, como uma fotografia, né? Essas palavras elas têm uma gama de significados e uma amplitude, né? Um alcance, assim, né? Só que os caracteres chineses e japoneses, né? Os kanji, eles são 3D, porque dependendo do ângulo que você olha, tudo muda, né? E uma dessas letras é Inote, né? Eu poderia dizer até que é um 4D, né? Essa letra. Porque se a gente for partir do princípio de que a religiosidade japonesa, né? Oriental, no caso a japonesa, ela é primordialmente diferente do que nós temos aqui no Ocidente, a gente já pode perceber a complexidade que é esse termo, né, Inochi, né, que a gente traduz como vida, né, mas que do pensamento japonês, do religioso japonês mais antigo, esse Inochi tá em pedra, tá em árvore, tá em rio, tá em nuvem, tá em sol, tá em tudo, né? E é muito interessante, não é só aquilo que é animado, né, diferente do que nós temos a concepção no Ocidente, né? E justamente porque essa dicotomia animado e inanimado também não faz muito sentido, né? Aquilo que tem ou não tem ânima, né? Para nós budistas, Issai Shujō Tsubushō, né? É uma frase, um termo que nós temos no Zen, não sei se existem nos outros budismos, que todos os seres possuem a natureza, são a própria natureza Buda, né? Isso eu achei fenomenal. E quando eu vi sobre essa frase, né, que Shoei-san colocou o tema lá, né, do encontro, falei, puxa, isso aqui é muito próximo para a gente, né? É o nosso idioma, né, também. É o mesmo idioma nosso, né? Então, assim, é muito inspirador, né? E a gente tem a tendência de olhar essa frase no nosso idioma, em português, né? Agora a vida vive você. Como se é a partir de agora, hein? Antes não tinha, é a partir de agora que a vida vai viver você. Mas não é isso, né? Esse agora também é uma coisa bastante complicada, né? Esse ima, né? Porque desde o princípio é agora, até o final dos tempos é o agora. Então, porque exatamente como a Notetsu-san colocou, nós só temos o momento presente, né? Aqui e agora. Então, é interessante a gente ter a possibilidade de olhar dos dois pontos de vista, né? Do nosso idioma materno, português, e do japonês, né? Com os conceitos budistas incluídos. É muito interessante. Eu tenho duas perguntas. A primeira é para ver se eu compreendi de maneira correta. O desejo primordial seria o libertar-se do sofrimento. Ou seja, o ponto primordial é justamente despertar essa confiança nos ensinamentos
e desejar e buscar essa libertação. E, para isso, a prática da recitação do nome do Buda Amida é o meio para despertar esse desejo primordial de libertar-se do sofrimento. Seria isso? Essa é a primeira pergunta. E é melhor eu fazer separado? Ou posso já fazer já? Deixa eu já comentar, porque quando fala de desejo primordial ou voto original, que é o termo Hongan, e depois acho que você pode também contribuir sobre isso, né? Hongan, né? Não. Então, não é só um voto original. Ele é um voto original porque ele se apresenta dentro do Sutra, quando Shakyamuni profere a respeito do Buda Amida, que era um Bodhisattva, então ele faz os 48 votos, né? Mas esses 48 votos, eles são 48 desejos. Porque quando nós lemos os 48 votos, é tudo no condicional. Então, do tipo, se quando eu me tornar um Buda, os seres viventes das 10 direções não nascerem na minha terra com cor de ouro, que eu não me torne plenamente desperto. Não lembro agora o final. Né? Então, assim, o tempo todo ele faz o voto... Isso, Honga, obrigado. Então, ele põe o tempo todo esses votos na condicional. Quando ele ainda era um Bodhisattva. Mas ele se torna um Buda. Ou seja, todos aqueles 48 votos não são mais promessas. São plenas realizações. Né? Então, se é que a gente pode chamar de metáfora a respeito do Dharma, para que se dê uma roupagem, se dê um script a respeito da história do sagrado, ele se apresenta dessa forma. Né? Então, esse desejo primordial, esse voto original, esse anseio original que foi estabelecido num tempo imemorial, visado a todos os seres viventes, é o que a gente pode chamar, num grosso modo, de natureza búdica. Né? Então, por mais que não se fale isso diretamente, né, mas a gente pode fazer essa comparação. Sim, eu já vi isso escrito em comparações de textos, né, de certos professores, né? Então, o reverendo Nobu Haneda, que é de um instituto nos Estados Unidos, ele fala sobre isso, né? Esse voto. E esse voto original, ele também é um voto que atinge o próprio Shakyamuni, né? Porque não é um Buda que está competindo com o outro, não é o Buda Amida melhor do que o Buda Shakyamuni, não é isso, né? O Buda Amida é uma personificação dentro de um certo momento, dentro de uma certa apresentação de sutra a respeito do Dharma. A gente tem que pegar a história do próprio budismo para entender onde que aparece o Buda Amida, né? Nos primeiros textos do Mahayana, ali no século I, né? No século I antes e depois de Cristo, né? Então, por que surge isso, né? Por que surge essa ideia de Buda Amida no passado? Porque o Shin está tomando dimensão aqui no Brasil, por meio das redes sociais, e eu escuto de algumas pessoas falando assim, nossa, mas eu nunca ouvi falar do budismo Shin. Isso é novo? Não, não é novo. Isso é tão antigo quanto o Zen, quanto o Nichiren. Não é uma invenção de agora, né? O budismo Shin, ele o Buda Amida, Terra Pura, é o próprio Buda Shakyamuni que profere a respeito disso, né? Dentro dos sutras, né? Então, é esse no sentido de desejo primordial, né? Agora, porém, esse comentário que você fez a respeito do Nembutsu, Shinran vai perceber isso de uma outra forma. Porque para vários mestres da Terra Pura, eu precisava recitar o nome do Buda Amida para ter esse despertar ou ir nascer na Terra Pura de Amida. Shinran, ele percebe o contrário, ele falou, não, mas se já está estabelecido, eu não preciso recitar o nome do Buda Amida para atingir alguma coisa, porque essa alguma coisa já foi realizada. Então, o canto do Nama Amida Butsu, ele se torna um canto de gratidão, um canto de louvor. Isso vai começar com Honen. E, aliás, tem uma frase de Honen que é muito parecida com o que a gente vê no Zen, quando eu já escutei, né, em alguns momentos, assim, no Zen você fala assim, simplesmente sente-se. Não é isso que se fala? Apenas sente-se. Né? O que Honen começa a falar quando ele sai do Monte Rei? Apenas recite. Nada mais. Não precisa fazer nada. Apenas recite.
Eu falo, gente, mas isso é muito zen. Apenas sente, né? Então, é preciso adentrar a própria história, né, do budismo, como que ele se desenrolou, para entender por que acontece esse Hongan, né? Então, no bem da verdade, no olhar de Shinran, e isso não quer dizer que ele é melhor do que Honen, porque na experiência de vida dele, ele fala assim, eu não tenho capacidade de recitar o Nama Amida Butsu para atingir nada, principalmente quando ele vai para o exílio, né? E depois ele não encontra mais com seu mestre, né? Então, para Shinran, o despertar do Shinjin, dessa fé, dessa confiança, é o que acontece quando ocorre uma profunda tomada de consciência a respeito de si mesmo, da sua vida condicionada e a respeito do Dharma. Só que não é uma tomada de consciência assim, tá, entendi, todos nós estamos conectados, interdependentes. Legal, tá, e aí, o que a gente faz? Não, é muito mais do que isso. A gente não consegue, né, de uma maneira tão profunda, né? Principalmente no mundo contemporâneo, que a gente quer aprender o budismo em um post de Facebook, é muito difícil a gente adentrar o ensinamento, né? Então, mas não sei se eu consegui responder a sua dúvida, né? Isso me soa muito, muito próximo do que nós temos no Zen, né? Porque justamente esse budismo aprendido por meio de posts de Facebook dá a entender de que é por meio da prática do Zazen que nós um dia atingiremos o despertar. Mas a questão é que nós já estamos aqui agora no despertar, né? Uhum, E isso agora o que você comentou é muito muito interessante, me abriu muito muito os olhos para compreender melhor sobre esse tema, né? E que sim. a questão da palavra fé, por exemplo, né? O termo fé, que os budistas ocidentais acabam como é que fala? Negando essa palavra. Não, o budismo não tem fé, não tem nada dessas coisas. Que é um grande engano, né? Que, aliás, eu concordo com você, a palavra confiança é muito mais adequada, Sim. né? Que é o shinjin, né? Sim. Confiar, a mente que confia, porque assim como você apresentou, nós temos as pegadas de um grande elefante e sabemos para onde ele foi. Uhum. Então, não tem. Nós acreditamos que esse elefante foi para lá, então nós seguimos essa pegada, né? No Zen também nós temos Dogen, quando ele fala sobre a prática, ele fala que a nossa prática aqui e agora faz com que todos os Budas do passado, todos os mestres, mestras do passado surjam aqui e agora, nesse momento presente, quando a gente pratica, né? E eu já ouvi, eu não lembro onde foi, mas eu já vi que a nossa, no nosso budismo, no Zen, a nossa fé é justamente crer na capacidade de compreender a realidade, de despertar, né? Se não há essa fé, não há budismo. Uhum. Foi o que Buda Shakyamuni fez, foi o que todos os mestres do passado fizeram, né? Então, essa fé, essa confiança é extremamente necessária. Sem ela, a gente não desperta a vontade de buscar a libertação, né? Exatamente. Isso Isso que você acabou de descrever é maravilhoso, porque o ano passado ano retrasado, eu li um livro do Bhikkhu Bodhi, Nas Palavras do Buda, um livro maravilhoso, e o último capítulo é dedicado à fé. Eu Uhum. falei, gente, é alguém do Theravada escrevendo sobre fé, né? Então, assim, a gente vê nos sutras a questão do termo fé. É que talvez da maneira com que foi traduzida fica um pouco disforme, né? Mas essa confiança, esse shinjin, essa mudança de olhar a respeito da mesma coisa, né? Nós olhamos o mundo hoje dentro da perspectiva da interdependência e impermanência. Mas antes de nós seguirmos o budismo, será que nós olhávamos dessa forma? Não, nós olhávamos de uma outra forma, né? Um eternalismo, de repente, não, eu sou um ser supremo e serei eterno. De repente, joga um balde d'água e fala assim, não, você vai morrer e você não é eterno, né? Então, você passa a ter uma outra visão e uma outra confiança, porque você experimenta o Dharma, né? Então, não é uma fé cega, não é uma crença vã, mas é uma crença fundamentada,
né? E o Buda fala, né, para o monge Vakali, que ele fala que Vakali, o Vakali é um homem de fé. É interessante ver como a gente, por ter essas palavras 2D, né, na nossa cultura, a gente acaba se prendendo às palavras, né, aos significados e aos conceitos, né? Então, o cenário ocidental budista acaba repudiando muito esse termo fé, e, em consequência, o termo religião, né? Mas durante Uhum. a sua fala eu estava refletindo sobre, no final das contas, o que é religião, né? Senão, como é que você colocou? Que a gente o pior não é o sofrimento, e sim a como é que foi? Ausência de A alegrias. ausência de alegria. E o que é religião se não compreender o que é a alegria verdadeira, né? Então, se Sim. religião for a busca pela compreensão da alegria verdadeira, o budismo é religião, Olha, essa maneira de compreender, né? o termo religião, e aí vai lá para a ciência das religiões, né? A gente atrelou muito a questão da religião como os moldes, os parâmetros Católico. judaico-cristãos, né? Só que o termo religião, que não é somente religar, no sentido de conectar alguma coisa, é no sentido de reledere, ou seja, de você fazer uma releitura. Tem uma frase atribuída para o escritor português, o José Saramago, que diz assim: se não houvesse a morte, não existiam religiões. Uhum. Então, é interessante, porque você passa a fazer questionamentos a respeito da vida e começa a especular por meio de, né, lá no passado, através dos mitos agrícolas, primeiro os mitos da caverna, quando você desenha um animal na parede, depois o ser humano ele sai da caverna e ele vai ser nômade, ele planta, então ele começa a entender que os raios e trovões são a fúria dos deuses, né? Então, é muito complexo falar disso, né? Mas o budismo, ele é religião, né? Porque ele tem o sagrado. A gente está falando o tempo todo em seres, em os 6 reinos da existência. Isso é uma coisa abstrata, é uma coisa espiritual, né? A gente está falando de terras búdicas em milhares de milhões de kalpas, né? De distâncias, né? Isso é o abstrato, né? É o metafísico, né? Sensacional. Para não ficar monopolizando o tempo, eu vou fazer a última pergunta e vou ficar quieto. Eu também vou ser rápido. É, eu gostaria que se você pudesse comentar para a gente uma frase que foi dita logo no começo, quando todos os seres realizam o despertar, tudo se encerra. Eu não consegui compreender muito bem, se você puder comentar um pouquinho mais, por gentileza. Isso tem relação com a Terra pura, né? Porque a Terra pura do Buda Amida não é um local que você renasce e aí a gente vai ter 2 perspectivas. Aliás, na verdade, são 3, né? A Márcia já escutou isso, né? O conceito Terra pura, ele num primeiro momento, ele era um local para onde se vai. Ou seja, uma terra distante daqui, transcendental, do Buda Amida. Nós estamos aqui, nós vamos para lá. Muito que bem, né? Como se fosse um paraíso cristão, né? Num segundo momento, existe uma leitura de que a Terra pura, ela é uma profunda tomada de consciência, ou seja, a Terra pura está aqui, dentro da sua própria mente, né? Ela ocorre aqui e agora, né? E o terceiro propósito da Terra pura é um ideal de sociedade. Isso tem um quê mais de leitura contemporânea de ideal, né? Agora, durante muito tempo, a Terra pura foi entendida como um lugar que a gente vai para depois da morte, né? Então, o que acontece? A Terra pura, quando ela é estabelecida pelo Buda Amida, ele não tem um propósito de você ficar ali para sempre. Qual que é o objetivo final do budismo? Para todos nós, independente de escola budista, é o nirvana, né? É o pleno despertar, se realizar como Buda no pleno nirvana e depois tudo se extingue, né? A Terra pura, ela é um trampolim para aqueles seres que não têm capacidade, e aí a gente vai para o contexto histórico, social de novo, é um trampolim para que pessoas iletradas, incapacitadas, pessoas simples, pessoas que se reconhecem imersas nas paixões mundanas, e mesmo para os grandes sábios. A Terra pura é uma terra
alternativa. Existem bilhões de Budas pelo universo, né? Esses Budas têm suas terras puras. Se você quiser tomar refúgio numa terra pura de determinado Buda, você toma. Mas a gente fala essencialmente do Buda Amida, e isso é bem difundido. Por quê? Ele foi um Buda que foi democrático. Ele falou assim, a única coisa que você precisa ter é confiança. Ter um coração alegre e sincero. Essa é a condicionante do 18º voto. Né? A gente vai ter várias descrições aí sobre fé expressa por Tanluan, por Tao Shou, né? A fé que é contínua, a fé que é una, a fé que é sincera, a fé que é profunda. Né? Esses mestres estão falando o tempo todo de fé, porque é através dessa fé que eu transformo essa minha mente. Então eu posso entender que essa terra pura eu vou para depois da morte, e isso a sociedade japonesa vai comprar com grande peso essa ideia, porque isso vai trazer um sentido de eternalismo, um sentido de continuidade, independente de ser budismo ou não, todos os seres humanos procuram dar uma resposta para o pós-morte, desde que o mundo é mundo, a gente está tentando dar uma explicação para onde que a gente vai, e a gente só está especulando. Né? As religiões, elas trazem leituras a respeito do que é após a morte. O islamismo tem a sua, o espiritismo tem o seu, e o budismo também tem o seu. E essa ideia de terra pura vai ser comprada. Bom, resumo da ópera. Tudo para te explicar que, uma vez que todos os seres viventes estiverem livres dos condicionamentos kármicos, do mundo condicionado, essa terra pura deixa de existir e ela se dá por encerrada. Então, por isso que eu falei que ela não é eterna, né? Ela é imensurável, porque não dá para medir o tempo dela, né? Imagina, se o Buda Amida ele se tornou Buda há 10 kalpas atrás, e cada kalpa é um ciclo cósmico em que o universo se expande e se contrai, etc. A gente não consegue conceber isso na cabeça da gente, né? Mas tudo isso é para mostrar a compaixão infinita dessa vida que se manifesta em cada um de nós. Só que nós estamos entorpecidos pelas nossas paixões, né? Pelos nossos desejos, nossas ganâncias, né? Então essa mudança de pensamento, né? O ir nascer na terra pura é análogo a esse despertar da Bodhisattva, né? Então, uma vez que você tem esse despertar da Bodhisattva dentro de uma outra linguagem, é o que a gente chama de Shinjin, né? É essa fé, essa confiança. Então, eu vivo no sansarão, eu estou aqui no meio do sansara, mas o meu coração está em outra esfera. A minha mente e coração, porque não tem diferença, né? Então, por isso que ela se encerra, né? Até cumprir o seu propósito completo, porque isso vai dentro do mundo condicionado, né? Então, me perdoem se a gente ficou num binômio aqui conversando, gente, mas se ainda der tempo e alguém quiser usar, queria saudar Fernando. Faz tempo que eu não te vejo, meu caro. E Raquel também. Cadê Raquel? Raquel, acho que ela saiu. Ah, tá aí, tá aqui. Parabéns pelo seu trabalho magnífico do Crescendo Zen, como sempre, viu? É apaixonante. Sensei Shui, posso falar? Por favor. Não, é pouquinho. Para mim até fica difícil, porque eu te descobri numa época muito ruim, tá? A gente se descobriu no início da pandemia. Foi um ano que nós tivemos de convivência, um ano de convidados do Dharma, e um ano de invasão do Zen, porque tinha épocas que tinha mais gente do Zen do que do Shin. Então, e aquilo não ficou vazio, sabe? Alguma coisa que hoje eu fiquei assim, valeu a pena. Foi muito bom, eu aprendi muito, sabe? Quando você começa a ver que você cresce, que você passa a ter realmente Shinji, coração confiante. Foi numa época que a gente estava todo mundo assim,
se despencando, se desmontando, perdendo a confiança no outro, no mundo, na vida. E a gente aprendeu ali a ter a viver o Xindim, viver um coração confiante. A gente ali aprendeu a ter fé. A gente ali aprendeu a acreditar no Jirique, e não só no Tarique. A gente ali aprendeu a de manhã acordar. E é engraçado, a primeira coisa que eu, quando eu acordo, antes de levantar, de fazer coisa, eu recito no Nembutsu, até hoje. É uma coisa espontânea. Tá? O Nembutsu, ele sai, eu não preciso de papel para recitar, eu não preciso de ler nada, é Nembutsu, sabe? É uma coisa, sai, ele é natural. Ali você diz, bom dia, vida. Tá? A vida que vive a gente. Bom dia a essa vida. Olha, eu estou aqui, vamos viver, pode viver em mim. Tá? E é como a gente dizer assim, não é eu estou feliz, é algo mais do que eu estou feliz. Eu não estou, eu sou feliz. Hoje eu sei quais são os meus limites, eu sei aonde eu posso ir. E eu posso ter um coração confiante, eu posso ter fé. Sensei, a minha eterna gratidão. Imagina. É uma coisa que eu sempre falei com você, assim, você e eu falo com o Shoei abertamente, nunca escondi do Shoei que eu estava te seguindo, te acompanhando, que eu era apaixonada por você, eu estava te traindo com você. Shoei sempre soube, mas é a primeira vez que eu falo publicamente. Imagina. Tá? Você tem a minha eterna gratidão. Olha, eu fico lisonjeado e honrado de ter participado dessa transformação. Tem uma frase no japonês que, né, gente, eu tô com a cabeça ruim. Inoti, não, Ichigo Ichie, né? Então, uma oportunidade, um encontro, uma transformação, né? E quando eu me levei a esse propósito do Confinados do Dharma, é porque eu falei, gente, a gente precisa fazer alguma coisa. Eu não sei o que fazer, né? Eu nunca fui midiático. Eu mal sabia preparar uma câmera aqui de Zoom, agora eu fiquei mais craque, mas, né? Então, assim, eu precisava compartilhar as palavras do Dharma para acalentar o coração, nem se for de uma pessoa, nem que tenha sido só para você, né? E assim, pegando as palavras de Shinran, ele fala assim, o voto original do Buda Amida foi feito única e exclusivamente para mim, Shinran. Mas ele não está falando isso num ato egoísta. É semelhante à frase que é atribuída a Shakyamuni quando ele nasce. Claro que ninguém vai falar assim, imagina, um bebê levantou, deu 7 passos e falou assim, entre o céu e a terra não tem ninguém mais nobre do que eu, né? Mas o que essa mensagem está passando? Não é uma idolatria do Buda Shakyamuni. Não, todos nós somos nobres. Não há nada acima né, entre o céu e a terra mais nobre do que nós, né? Então, foi uma maneira de compartilhar, né? A gente está instrumento do Dharma, né? Quando a gente veste o Koromo, a gente tem que, né? A gente deixa de ser alguém para se pôr à disposição, né? Então foi a minha tentativa, né? De contribuir. Eu fico muito feliz com isso. Você nunca deixou de ser alguém. Só vestindo, aqui a gente fica lá fora, né? Você é um coração muito maior do que você pensa, do que você possa imaginar. Imagino, né? Eu fico sem graça, assim. Mas eu acho que o budismo, às vezes a gente vê ele de uma forma muito racional, né? E, na verdade, o budismo é pura vida. Ele é muito emocional, né? A gente fala de coração confiante hoje, porque até uns anos atrás era mente confiante, Shinjin, né? Mas o Higashi Honganji, em específico, porque o Nishi Honganji continua usando mente confiante, ele falou assim, mas, gente, é coração, é alma, é sentimento, né? Eu recito na Amida Butsu em agradecimento por ter essa natureza búdica predisponibilizada para mim, né? Eu recito em agradecimento a essa terra pura que me foi proporcionada para quando eu vir a falecer,
né? Então, eu tenho que ter a certeza que eu vou nascer numa terra pura, acalenta e alegra qualquer coração. E eu falo isso com a boca cheia, porque durante esses anos todos fazendo road, que é o serviço memorial, no começo eu vou ser meio honesto, no começo eu fazia meio assim, falava, mas fazer rito, né, memorial, que coisa. Depois, as experiências que eu via com as famílias, a alegria e a gratidão dessas pessoas, eu falei, gente, não temos o direito nenhum de racionalizar o budismo, dizendo assim, não, depois que você morrer, você acabou, não vai ter mais nada. Não é um niilismo, né? Mas é trazer esperança e alegria no coração das pessoas, né? Então, essa é uma proposta muito humanizada do Shin, né? Através do coração confiante. Por isso que a gente usou, preferiu, até porque o kanji também é coração, né? De Shin-jin, né? De Kokoro. Ele tem muito mais a ver do que mente, que é um tanto mais racional. Mas isso não quer dizer que seja melhor ou pior, tá? Não é isso. Por favor, não sintam-se tímidos. Por favor, fiquem à vontade. Temos ainda mais alguns minutos. Quem quiser fazer alguma colocação, por favor. Pensei, Ryosan. Aí, Ryosan. Eu queria... Ai. Bom, eu fico sempre apaixonado por essa coerência dos meios hábeis, né? Nesses caminhos, né? Ele tem uma tarik, jirik, ele tem uma coerência de ponta a ponta. É isso que a gente pede, né, para os meios expedientes, né? E a gente sabe que a gente vai se encontrar lá, Uhum. né? Isso que é o mais legal de tudo. A gente sabe que a gente vai se encontrar lá, porque esse Sim. caminho único, né? É esse caminho único. Não tem, por mais diferente que seja, tem um caminho lá bolado por alguém com o coração desse alguém que leva, né, para aquele ponto. E tem outro que parece completamente diferente, que a gente vai se encontrar lá, naquele ponto único, né? Uhum. Na base É. da montanha, né? Quantas possibilidades. Mas quando cada um percorre o seu caminho, a gente se encontra lá no cume, a gente vai apreciar a mesma lua. Buda Shakyamuni é o nosso mestre. Independente, quem fez escolas não foi Buda Shakyamuni. Quem fez escola foram seus discípulos ali depois da morte, nos concílios, que começou a ter rixas. Olha que coisa incoerente. Monges budistas que viviam próximo à época de Buda Shakyamuni, que nós estamos bem distantes, né? Então a gente vive assim um sopro ali do budismo, né? Mas imagina naquela época, ainda assim, esses caras, eles, né, por divergências, pelos seus venenos mentais, vamos pegar sempre a raiz da coisa, né? Divergiram em escolas, mas não no sentido de se confrontar, mas caminhos alternativos. Porém, de onde que eles tiraram essas ideias? Do próprio Buda Shakyamuni, que proferiu para eras distintas, e aí a gente tem que trazer elementos das 3 eras do Dharma, né, que nós estamos aí na era do Mapo, da era das 5 corrupções. Então, assim, ele proferiu diferentes formas para diferentes capacidades espirituais. Se você quiser ou conseguir se realizar pelo caminho do Zen, do Tendai, do Shingon, muito que bem, é excelente. Mas existem outros caminhos que também é o que se chama de caminho fácil, né, do Nagarjuna, em que ele assemelha que o budismo, o caminho da terra pura é como navegar por um barco. E o caminho difícil da vida ascética seria como andar por pedregulhos. Ora, entre andar em pedregulhos e pegar um barco e tranquilo, eu vou pegar o barco, né? Porque nós somos assim, né? O ser humano, o corpo tem uma tendência ao conforto, né? Entre ir para academia e um sofá, a gente pensa que o sofá tá bom, né? Então, tirando o povo da academia, mas assim, a gente tem uma tendência a querer ter um certo conforto, uma certa facilidade da coisa, né? E o Buda Shakyamuni vendo, ele era profético, tá? A gente não fala essa palavra no budismo, mas eu acho que seria muito pertinente a gente falar de ensinamentos proféticos, por mais que seja um termo cristão. Porque o Buda Shakyamuni coloca
outros caminhos lá para frente, aí a gente vai ter o desenrolar do pensamento terra pura, até mesmo de Nichiren, como formas mais brandas de um caminho em oposição ao caminho dos sábios. Sempre lembrando, não quer dizer que um é melhor ou pior do que o outro, não é isso, né? Então, lembra sempre daquela tiazinha, né, Márcia San? A tiazinha corcunda da lavoura, né? Como disse Issei Shoei, são meios hábeis. São meios hábeis, exatamente. O objetivo é único. E a gente vai estar todo mundo lá. Tendo passado pela terra pura de Amida, tendo ido diretamente para o Nirvana, vai estar todo mundo junto. São as águas, isso é falado também, né? As águas dos rios, elas se encontram e adquirem um único sabor. Isso está no nosso livro de ritualística, que está baseado em Sutra, né? Somos essas águas. Cada um de nós aqui somos esse riozinho que uma hora vai se encontrar nesse grande oceano do Dharma, que vai se encontrar nessa vida que vive cada um de nós agora, né? Essa vida que se manifesta agora, aqui. E como o Joaquim colocou, não era o antes, né? Parece que antes não tinha nada. Não, antes também tinha. O agora é um contínuo agora. O agora foi ontem, o agora de anteontem, o agora de semana passada, o agora de 10 kalpas atrás, o agora do amanhã, o agora daqui 100 anos, né? Perfeitamente. A gente no Shinshu tem um pequeno problema, a gente fala muito, tá? Então a gente começa a dar devagar as coisas. Desculpe se eu me estendi demais e... E eu quero te pedir um favor. Você pode voltar a colocar o último slide de texto? Não aquele do Claro. agradecimento seu, o anterior. Tá. Eu perdi aquele lá, eu estou fazendo um screenshot e perdi esse último. Tá. Aquele slide, esse daqui era do Confinados do Dharma, tem um monte de material aqui. Acho que esse, né? Ah, peraí, opa, não compartilhei. É o último slide é esse daí mesmo. Pronto, já está aqui devidamente capturado. Que bom. E, finalmente, gratidão. Muito obrigado aí pela tua presença. Eu que agradeço a oportunidade, o convite e de estarmos juntos no caminho. Quero saudar também Maria Bernadette, né? Por favor. Agora que eu tá aqui guardado, falei, preciso dar uma saudação para ela. Ai, obrigada. Muito obrigado mesmo. Eu cheguei um pouquinho atrasada, tenho chegado atrasada, mas foi muito importante, muitas reflexões e assim, um contato emocional com as suas palavras, né? Você é uma emoção também, né? Ah, imagina. Então, não tem jeito das palavras não entrarem nesse tom aí em nós, né? Mas muito obrigado. Eu que agradeço. Nós somos, acho que se o budismo não transformar a gente vai virar só um poço de informações. E tem clérigos e praticantes que são verdadeiros poços de informações, mas que não transformam muito as vidas, tanto de si quanto de outras, né? Mas porque talvez não tenham amadurecido as suas sementes, né? As suas bijas, né? Então, em algum momento esse poço de informações podem se transformar em grandes benesses, né? Para as pessoas também, né? Cada um tem o seu tempo, tem o seu momento. Então, eu acho que eu também fui mais relapso dentro da minha prática, do meu caminho, né? Mas alguns episódios da vida faz a gente... o Dharma é danado, né? O Dharma pega a gente, né? Então, assim, usando o termo do Shin, né? O Buda Mida, ele está sempre na espreita, né? Então, se você não entender a coisa, não fizer a coisa, ele vai falar, então pera um pouquinho, você vai ver pelo Dharma. Né? Ele faz brotar isso dentro da gente. Não é uma entidade, um espírito, uma pomba, alguma coisa que vai descer e vai fazer você... Não é isso, né?
mas é esse impulso que faz a gente falar, opa, peraí, eu acho que não é bem assim, né? Por que eu estou sofrendo? Por que está acontecendo isso, né? Então, acho que de alguma forma a gente começa a sensibilizar um pouco, a gente se emociona um pouco, né? É o meu jeito também de ser, minha personalidade é um pouco dessa, então eu acho que isso vai para o caminho de como você falou, né? Shoei, ou arimasu, né? Não sei se está muito tarde, se quiserem adentrar à noite, não tem problema. Shuei San está aqui pedindo que o Rossel fala alguma coisa para a gente encerrar. Eu falei assim, não vou falar não, dá vontade até de ficar aqui a noite inteira. Ele falou, não, eu vou ficar aqui, escutando o Monge Jean. Não dá vontade nem de parar. É bom, né, gente? Sempre as Nessa palavras... hora não tem os sinos da Santa Cruz, hein? Hã? Nessa hora não tem os sinos da Santa Cruz para tocar. Eu fiquei Pois um é. ano falando que aquele sino era da Santa Cruz, e na verdade é Santo Inácio de Loyola, da igreja fica uma quadra daqui de casa. Para nós é o sino da Santa Cruz. Coitada da Santa Cruz, levou a fama durante um ano. É Muito bom, porque sempre muito bom, viu, Monge Jean? Obrigada pelas suas palavras amorosas. imagina, Com todo mundo, né? Não vai ficar vermelho, não. Verdade. Não, eu acho muito saudável, como o Shoei Sensei falou logo no começo, a gente não imagina, principalmente no imaginário ocidental, quando a gente entra no budismo, eu faço parte desse grupo lá no passado, a gente acha que as escolas, elas não se conversam, a gente é um grande engano, né? Os professores, eles se conversam, eles sabem, eles se conhecem, então eu acho muito salutar esse encontro interescolar, né? E as falas mudam também, né? Vocês saem daquela fala, daquele vocabulário comum que estão, né, que vocês têm, e eu acabo trazendo um vocabulário que é meu, né? E quando eu inverso, também escuto o vocabulário de vocês. E é muito legal, porque você começa a trocar as palavras, você fala, gente, mas espera, isso daqui é uma coisa só, então, né? Então, Eu gostaria de puxar 2 dedinhos de prosa, né? E, e só comentar algumas coisas que eu acompanhei assim ao longo da fala de Tetsuji Sensei. Eu anotei, eu fiz um monte de anotação. Eu sou o louco das anotações, né? Eu vejo, nem lembro por que eu anotei as coisas. Mas, enfim, são só 2 pontos assim que eu gostaria de colocar aqui. É muito interessante quando a gente usa o termo fé como confiança no Dharma, né? Isso é de um poder transformador que é difícil até de falar, né? Né? Quando a gente olha para esses grandes mestres do passado, para essas pessoas que já trilharam o caminho antes da gente, né? O que a gente vê nessas pessoas é uma confiança inabalável nessas pegadas desse grande elefante, né? A gente nem viu o elefante, mas ele deixou pegadas tão grandes, tão profundas e numa direção tão certa que a gente não tem dúvida, a gente tem confiança, né? E é uma confiança nessa sinceridade de olhar para si, de olhar para o outro, né? Então, é transformador isso, né? Essa certeza, essa confiança que a gente tem nos ensinamentos, né? Existe um poema de um mestre dentro da tradição Zen, que a tradução desse poema da tradução do título para o português, seria o poema da confiança na mente, né? O poema da confiança no coração, ou o poema da fé no coração, que é o Shinjin Mei, né? E é muito bonito porque ele fala desse ponto de você ter
a confiança nessa mente que está buscando despertar, nessa mente, nesse coração-mente que está buscando realizar essas pegadas desse grande elefante, né? É muito interessante isso, essa comparação de fé com confiança no Dharma, né? Para os budismos. E um outro ponto que foi um paralelo que Tetsuji Sensei fez, que eu achei assim fantástico, né, sobre terra pura, que eu já tinha ouvido e lido em alguns lugares, mas que eu vejo poucas pessoas no Ocidente comentarem e fazerem esse paralelo, né? Que é a terra pura enquanto um paralelo com a bodhicitta, né? Enquanto um paralelo com essa mente que procura o despertar, com essa mente que caminha para o despertar. Então, a terra pura é um meio hábil, assim como a bodhicitta é um meio hábil, são meios hábeis para se realizar nirvana, para se realizar esse despertar, né? Então, os meios hábeis são grandes, são inumeráveis. E quando a gente pensa na terra pura como esse exercício dessa mente que busca o despertar o tempo todo, né? É bonito esse paralelo, né? São poucas pessoas que eu vejo falarem isso no Ocidente, né? Então, isso também é uma coisa que me marcou muito durante a sua fala, Tetsuji Sensei. Muito obrigado. Muito obrigado, eu que agradeço. Eu queria comentar esses dois pontos, porque quando você fala na confiança do Dharma, existe um termo, eu fui buscar direitinho para não me equivocar, mas o termo em sânscrito de Citta Prasada, a mente esclarecida. Então, Citta Prasada, e desse Citta, ele vem transliterado para o chinês e depois para o japonês como Shin, ou seja, uma mente esclarecida. Eu não estou confiando no Dharma, tenho fé no Dharma porque eu acredito, mas eu não sei nada. Não, eu acredito porque a minha mente foi esclarecida pelo Dharma. A propósito, para Shinran, ele chega a uma conclusão de que eu sou tão incapaz de desenvolver alguma coisa por ser um ser imerso nas paixões mundanas, né, como ele fala. Quem proporciona a fé, ou seja, essa mente esclarecida, é o Buda, não sou eu. A fé não é uma iniciativa minha. Fazendo um paralelo com o pensamento da ciência da religião, não é o finito que vai para o infinito, é o infinito que vem para o finito, porque o finito, pela sua natureza, é incapaz de ir para o infinito, né? Então, o infinito é que vem, é o sagrado que vem em direção ao profano, né? Então, é o sagrado que desperta no profano esse anseio de querer se libertar e trazer... deve ser tipo Siri, né? E aí, é o Buda que desperta isso em mim. Esse despertar do Shinjin, ele está muito relacionado com o voto original, aquele anseio, aquela vida que vive você agora, né? Então, essa fé, a gente acha, eu não sei se eu quero crer no Buda Amida ou não. Fala, olha, não é você que vai decidir isso, né? É o Buda que desperta isso em você, né? E existe outro termo ainda que eu fui buscar, Srada, né, no sânscrito, que é semelhante a credere, ou seja, depositar verdade, confiar na verdade, né? Então, esse coração confiante é porque nós recebemos o benefício do Tathagata. É a compaixão imensurável que proporciona isso, né? Eu, como um ser tolo, bonbunin, né, em Nihongo, em japonês, ele é incapaz de querer fazer alguma coisa. O que fez cada um de nós aqui procurar o budismo? Esse impulso que nos levou a procurar o caminho do Dharma é alguma coisa muito sutil, muito transcendental, muito até misteriosa, eu vou arriscar dizer esse termo, que nos leva a querer procurar o Dharma. Mas a gente sabe que o encontro com o Dharma, ele é um momento extremamente auspicioso e de acordo com as causas e condições kármicas de cada um. Não adianta você querer levar alguém para o templo budista e fazer, olha, agora você vai seguir, você vai poder fazer isso, isso, isso. Se ele não tiver as condições kármicas de sucessivas vidas para encontrar com o Dharma e se estabelecer, ele não vai ficar, né?
Então, as bijas, né? As sementes do Dharma, né? Não adianta você botar a semente numa rocha, se não tiver água e terra, ela não vai brotar. Você pode dar todos os sutras para uma pessoa, ela vai ler e fala assim, tá, e aí? Né? Não está preparado, não está no momento, né? E essas fés, né? Essas confianças que a gente chama de fé, assim, Chantal vai falar sobre a fé da alegria, a fé da sapiência búdica, que dissipa todas as ilusões, e a confiança no voto que elimina todas as dúvidas. Quando eu confio no voto original, ou seja, quando eu confio no Dharma, quando eu confio na natureza búdica, eu elimino as dúvidas. Essa fé, ela se estabelece, né? O que Tao Shou vai falar, a fé da pureza, a fé da unicidade e a fé da continuidade. Jushin, Ishin e Sozokushin. Então, essas três confianças, uma fé pura, uma fé una com o Buda e uma fé contínua. Eu acho isso maravilhoso. Quem de nós somos capazes de desenvolver uma fé pura, unida e contínua? A fé da alegria por Chantal. A sapiência búdica que dissipa as ilusões. Será que com a nossa capacidade profana a gente consegue eliminar as ilusões? O que aconteceu? Não foi Shakyamuni que se tornou Buda, como é que é? Shakyamuni que se tornou Buda, né? O Dharma o fez despertar como Buda, né? É a ação do Dharma que o fez despertar. É o Dharma que age em cada um de nós, né? E a outra coisa também para encerrar é a terra pura como meio hábil, né? Sim, a terra pura dentro do Sutra de Amida, que descreve as características físicas e os seres que ali vivem, as aves, os pássaros, né, as árvores de joias, os lagos dourados, né, é de uma riqueza estética absurda. Agora, mostra essa riqueza estética de joias, de lagos, de brisas suaves, de farturas, de meios perfeitos para você trilhar o caminho do Dharma. Qualquer um vai querer nascer ali. É tipo uma provocação. O Buda Amida é danado, ele provoca, ele fala assim, ó, quero ver se vocês não vão querer nascer na minha terra pura. Olha como ela é bonita. Tem árvores de joias, tem lagos dourados, tem brisas suaves, tem pássaros que cantam o Dharma 6 vezes por dia. Os incontáveis Budas de outras terras vêm louvar a minha terra e eu vou louvar os Budas de outras terras. Ainda tem um negócio de vizinhança ali, né? Então, assim, é um meio hábil? Sim, porque ela é temporal. Ninguém vai ficar na terra pura de eterno ali, na brisa da terra pura, né, com um brinco de joia. Não, não é isso. Você vai trilhar o caminho do Bodhisattva, e aí a gente vai ver que das 10 moradas, ir nascer na terra pura de Amida, ela é semelhante ao 8º grau, o 8º grau, 8º grau, né? Isso. E dali é o não retrocesso. E Shendan deixa muito bem claro, ir nascer na terra pura é o não retrocesso. Agora, a gente vai entender isso como um mundo supramundano, transcendental, metafísico, abstrato, mundo espiritual, etc., ou a gente vai ver isso numa profunda transformação da nossa mente, né? Isso também é complexo, né? Então, assim, os seres que nascem na terra pura, eles nascem dentro de um botão, isso é lindo, nascem dentro de um botão de lótus dourado, e no momento adequado esse botão ele se abre e todos os seres estão brancos, né? Puros, imaculados, né? As cargas kármicas todas são extirpadas, né? Olha que tentador que é tudo isso. Imagina na cabeça de um monte de monges, de ascetas ao longo de, sei lá, 1000 anos numa terra tentadora, né? E é saber que o termo terra pura ele não existia, né? O termo Sukhavati, que é o termo original, é terra da alegria e bem-aventurança. Os chineses é que adaptaram esse termo terra pura, porque eles têm uma visão mais administrativa, aí tem a coisa do confucionismo, que quer saber quem é que vai ganhar, quem é que vai produzir, tem a coisa da moral. Então, a terra do cultivo, né? A terra do sereno cultivo, né? Porque vamos pensar na questão agrícola também, né? É sobrevivência, né? O que eu ganho nessa terra pura, né? Em contrapartida, nós estamos na terra impura, né?
Mas é tudo junto, misturado, né? Bem, acho que é isso. Sim, sim, é por aí. Muito obrigado. Gente, nós já avançamos bastante no tempo. Eu peço desculpas. Eu deixo agora um espacinho de alguns minutinhos para Tetsuji Sensei fazer suas considerações finais para fecharmos e depois eu fecho com um poema de encerramento. Por favor, Tetsuji Sensei. Novamente, muito obrigado por sua participação, por seu pronto, por seu pronto serviço, né, de estar sempre disposto a ensinar e falar sobre o Dharma, né? Isso que eu acho muito bonito, né? Assim, e muito legal, né? Assim, eu tô muito feliz com esses encontros de Hono Tsudoi, porque eu fico brincando, né? Que eu só chamo gente fina, elegante e sincera, porque é isso, né? A gente chega assim no finalzinho de dezembro, aí chega, fala para os amigos, olha, no mês de janeiro não tem nada o que fazer, sabe? Eu queria que o pessoal continuasse a aprender, né? Continuasse a praticar o Dharma. Então, vocês não têm aí um tempinho na agenda de vocês, não? Será que vocês não podiam falar um pouco para a gente sobre o Dharma, não? E aí o pessoal aceita assim, então vamos lá, vamos falar, né? Então eu só tenho a agradecer, né? Muito obrigado. Sou eu quem agradeço novamente o convite, né? Como diz, né, Yaku-san, fala quem sou eu na fila, né? Quem sou eu na fila do incenso, né? Na oferta do Oshoko, mas eu na meu pequeno conhecimento do que eu venho estudando, né? Eu tento transmitir aquilo que está coerente, sempre com um embasamento, né? Então, eu acho que o ensinamento budista ele tem que dialogar com a gente, né? Então, a magnitude de Shakyamuni foi de proferir, como eu falei, de diversas formas para diversas capacidades espirituais para diferentes eras. Então, se o caminho do Zen dialoga com você, o caminho do Shin dialoga com você, ou do Tendai, do Shingon, seja lá o que for, né? O objetivo maior é a realização. Senão a gente vai virar apenas uma vitrine religiosa, que vai ficar se esbravejando por aí nas redes sociais ou ostentando que eu sou budista e que eu medito, que eu recito Nembutsu, que eu recito Daimoku, que eu recito sei lá o quê, que eu recito Om Mani Padme Hum, e no final das contas a pessoa não se realiza por dentro, né? Como é falado no Sutra, o budismo ele é um barco. A gente não vai carregar nas costas depois que atravessar para outra margem. Então não adianta se apegar nem mesmo ao próprio ensinamento budista, né? Então, acho que a mensagem final eu vou deixar com a frase da gente, que essa frase ela me encanta muito. Agora a vida vive você. Vamos acordar de manhã e pensar, agora a vida está me vivificando, né? Por que eu acordei? Porque eu quis? Não, você acordou porque o seu corpo tem uma dinâmica, porque o sol está aparecendo, porque o cheiro do café está te chamando a atenção, porque você tem... Nós vivemos na voz passiva. Quando a gente se coloca fora do protagonismo da vida, a gente passa a ter mais compaixão e mais simplicidade. E acho que se as pessoas elas pudessem trilhar um pouquinho mais esse caminho, a gente viveria um pouco mais em paz. Porque o que não falta por aí é soberba, mesmo dentro do budismo. Não falta é arrogância, soberba, né, ostentação. Então, eu acho que a gente precisa se recolocar. Aonde que é o nosso lugar dentro do budismo, né? Então, e vamos lembrar, a vida vive você. Que vida é essa? Vida com V maiúsculo, tá? Olha que maravilha, eu estou acordando, eu estou vivendo. E é graças ao Dharma, é graças a várias vidas que vieram vivendo e que nos deram oportunidade de nascer. Esse é o outro slogan, mas isso vai ficar para uma outra vez. Vamos buscar o significado de ter nascido e a alegria de viver. Olha que frase forte. Buscar o significado de ter nascido e a alegria de viver. Não é só ter nascido, é a alegria de viver, né? Porque nós estamos vivendo no Dharma, e isso é maravilhoso. Vamos lembrar da tartaruga que leva, né, que sobe lá do oceano,
e passa a cabeça numa tora de madeira que tem um buraco uma vez a cada 100 anos, tal, né? Então isso é é um grande privilégio. Nessa era de decadência do Dharma, né, em que poucas pessoas podem escutar o Dharma e praticar o Dharma, sigam nas suas práticas, nos seus estudos, né? Então acho que é isso. E muito obrigado de novo, Shui Sensei. Imagina, eu que realmente agradeço, né? Eu agradeço profundamente, porque é sempre muito bom tê-lo conosco. Então, eu convido vocês a juntarem suas mãos e vamos à dedicação dos méritos, né? Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres, que possamos todos juntos nos tornar o caminho do despertar. Oferecemos a todos os Budas através do espaço e do tempo, oferecemos a todos os Bodhisattvas e Mahasattvas, oferecemos a Mahaprajna Paramita, a Paramita da sabedoria completa e perfeita, mãe de todos os Budas, Bodhisattvas e Mahasattvas. Muito obrigado a todos e todas, fiquem bem, fiquem com saúde. Nesse canto aqui do vídeo, vai ter um botão de inscrição para o canal no YouTube, caso vocês queiram se inscrever, fiquem à vontade. E nesse canto aqui vai ter a playlist, tanto dos encontros, quanto um vídeo do nosso canal. Muito obrigado a todos, realmente. Lembrem-se, usem máscara, lavem as mãos, mantenham o distanciamento social, tomem vacinas, vacinas salvam vidas. Muito obrigado a todos e todas. Muito obrigado, gente. Uma boa noite. Boa prática.